Ô glória, estamos de volta. É o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui com esse aplicativo, com as crianças em casa, televisão assistindo alto. Então qualquer coisa você já me perdoe aí, mas vamos lá. Bíblia Sagrada, a versão de King James. Foi um cara aí, acredito, uma Bíblia muito boa que eu já li, King James. Então vamos ler aqui Malaquias 2:14. Melhor, vamos ler o 14 e o 16. Olha o que diz aqui Malaquias, tá vendo lá em cima? 2:14. Mesmo assim insistes em questionar por quê? Ora, porque Yahvé, né? Essa palavra Yahvé, ela contém aqui o tetragrama sagrado, que é o nome de Deus no original, YHVH, né? Eles dizem que é o nome mais correto de Deus. Eu não aceitei muito não. A nossa Bíblia original aí tá, a nossa tradução em português está Jeová. Dizem que é um erro lá, de tradução lá da Septuaginta, mas depois eu explico para vocês isso aí. Eu quero falar aqui sobre o divórcio, um tema aí que tem muitas pessoas em dúvida na igreja, tem sido assim muito difícil para algumas pessoas, então vou tentar aqui mostrar os textos que eu conheço da Bíblia. Acredito que são a maioria e mais importantes, né? Se tiver outros isolados, mas esses aqui são os principais. A primeira coisa, né? No 14, mesmo assim insiste em questionar por quê. Porque o Senhor, né, o Yahvé, tem sido testemunha entre ti e a esposa. Então aqui nós vemos que Deus é testemunha. No dia que você casa, ele é testemunha. Quando eu faço casamento, geralmente eu falo: estamos aqui diante de Deus e destas testemunhas para unir este homem com esta mulher. Diante de Deus, tá vendo? É testemunha também. Quero espirrar, meu Deus. Vamos lá. Tô um pouquinho resfriado, garganta ruim, mas eu quero fazer esse vídeo aqui, ver se eu consigo ajudar vocês em alguma coisa aí. Então, entre ti e a esposa que tem desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a promessa da tua lealdade, embora fosse ela tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Versículo 16. Pois eu odeio o divórcio. Então, se falar que Deus gosta do divórcio, vai estar mentindo, né? Ele está falando: eu odeio o divórcio. Que coisa, né? Também odeio aquele que cobre suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Então, duas coisas aprendemos aqui nesse capítulo. A primeira está aqui, que é: eu fui testemunha no teu casamento. 16 aqui, eu odeio o divórcio. Porque geralmente quando você casa lá, né, você vai casar, que geralmente você fala, você promete ser fiel até quando? Até a morte. Eu pergunto assim, você promete ser fiel na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte separe? Prometa, pastor. Então, amém. Diante de Deus é testemunho. Aí o cara não morreu, a mulher não morreu, vai separar, isso pode dar problema lá na frente, entendeu? Vai dar problema, aí lascou tudo. Jesus volta, você fica aí por causa de uma tentação da carne aí. Mateus 19 e o versículo de 3, vamos começar do 3. Os fariseus aqui,
Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo e questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Que coisa, né? Esse tem pausa, eu não sabia. Só tô vendo aqui esse. Tem pausa, né? Quando eu quiser pausar aqui, dá para começar de novo. Então vamos lá. Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo e questionaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Os fariseus tentando, né? Então estava tentando ele. Aí Jesus foi e explicou nesses 3 versículos. 4, Mateus 19, 4. Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Essa palavra ali, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ele quer dizer mais ou menos: você não lê a Bíblia, não? Como é que você vem me perguntar se pode divorciar? Você não lê a Bíblia, não tem lido que o Criador fez homem e mulher? 5. Os instruiu? Por esse motivo o homem deixará o pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Nesses 3 versículos, ele responde a pergunta do fariseu. Aqui, ele respondeu. Terminou aqui, ser humano, ponto final. Não separe o ser humano. Sendo assim, já não são 2, uma carne. Que Deus juntou, não separe. E aí proibiu, né? Proibiu que estava marcado. Aí acontece, versículo 7. Os fariseus replicaram-lhe. Replicaram o quê? Lançou outra palavra porque ele não aceitou. Não é para separar. Então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio? A mulher ia abandoná-la. Eles estão falando: se o senhor é contra o divórcio, por quê? O senhor fala que é de Deus, por que Moisés deu então? Explica para nós. Aí Jesus falou, né? Olha o que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Vendo? Jesus falou para eles que Moisés só deu aquele mandamento que o coração deles estava duro. Mas ele falou: agora eu que estou falando. Todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Olha que coisa. Muita gente pega esse texto aqui, o versículo 9, e fala assim: aquele que se divorciar, se a mulher te trair, você pode casar de novo. Será que dá para entender por esse texto aqui que ele está falando, a não ser que ela te traia, aí você pode casar? Ele não falou. Ele disse: eu, porém, vos afirmo, aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ele está permitindo separar, num caso aqui, né, abandonar a mulher, não é obrigado a ficar com ela. No caso de uma imoralidade sexual, que quer dizer prostituição, na tua Bíblia aí deve estar prostituição e imoralidade sexual, que é a mesma coisa, fornicação, a mesma coisa. Mas ele não está falando em caso de adultério. Imoralidade sexual, vamos ver o que significa essa palavra aqui. Olha o Cromer aí. Aqui, cá tem. Imoralidade sexual no grego: porneia. Dicionário bíblico. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra fornicação, onde outras usam a expressão relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual. Você viu? Então essa palavrinha aqui, porneia,
que é onde ele fala: todo aquele que se divorciar sua mulher, não ser por causa de imoralidade sexual, por causa de porneia, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Você viu que ele aqui algumas traduções da Bíblia usam a palavra fornicação. O que é fornicação para vocês? Você sabe o significado de fornicação? Mesma palavra: porneia, fornicação, relação sexual ilícita, imoralidade sexual. Porneia é a pessoa ter relações sexuais antes de se casar, né? Muita gente assim: minha filha caiu com um rapaz, vou obrigar ele a casar, vai ter que casar agora. Não, se ele não quiser, perante a Deus ele pode separar dela. Tá namorando, caiu numa imoralidade sexual, aí você pode separar e ficar com uma pessoa porque você não prometeu ser fiel. Você caiu na fornicação, você caiu na imoralidade sexual. Nesse caso, Jesus permite você separar e casar. Você está noivo ali, né? Por exemplo, José e Maria, eles eram desposados. Ele fala: estando Maria desposada com José. Não era casada, ela era noiva de José. Ela engravidou e ele ia largar ela, né? Achando que era de adultério, achando que ficou com outra pessoa e engravidou. Nesse caso, está liberado perante a Deus, porque ele não teve lá, como em Malaquias nós lemos: prometo ser fiel. Deus foi testemunha, você prometeu ser fiel, tem a morte. Entendendo? Como é que você percebe que Jesus quer dizer isso? Muita gente pega: não, se ela trair, você pode casar de novo. Eu acho perigoso falar isso. Você pode perder a tua salvação. Eu vou ler com vocês aqui, ó. A gente entende que ele falou: olha lá, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Largou, noivo, largou, tudo bem. Mas o cara largou a mulher qualquer, casou com outra, é adultério. É o que ele está falando. A gente vê que é tanto adultério que olha o que os discípulos falaram aqui, ó. Olha, os apóstolos, ouvindo ele explicar isso daí, ó, versículo 10. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Soou pesado, não soou? Até nós falamos: então melhor ficar solteiro, vou casar com a mulher, aí cai na imoralidade lá, cai no adultério, eu vou ficar solteiro. Não, eu quero essa vida para mim, não. É o que eles falaram, né? Versículo 10, ó. Se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Todo mundo falou isso lá quando Jesus alegou, né? Olha o que Jesus disse para eles, ó, versículo 11 e 12. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra. Será que você é um dos que não aceita essa palavra? Nem todo mundo vai aceitar, isso é verdade, Jesus. Somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Olha só, algumas pessoas vão aceitar essa doutrina. Que coisa, hein? Versículo 12. Pois há alguns eunucos, que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Há outros que ainda a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que receba. Que coisa. Olha, irmão, né? Jesus não puxou nem para lá nem para cá. Quem quiser receber, receba. Nem todo mundo vai receber. Meu Deus, que coisa. Ó, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe. Olha, vamos tentar ver aqui um significado dessa palavra eunuco, né? Eunucos. Significado.
Eunuco, significado. Substantivo masculino. No Oriente, homem castrado que tinha a função de guardar as mulheres do harém. Acho que ele está falando isso, ó. Não é verdade, irmão? Olha aqui que coisa. Vamos voltar para a Bíblia de novo. Versículo 12. Há eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, com problemas, né? Nos seus órgãos genitais. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Há eunucos que o pessoal castra para cuidar do harém das mulheres do rei. Há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. O que é celibatário? Ele trocou aqui por eunuco, né? Na tua Bíblia vai ter eunuco, né? Há outros que se fizeram eunucos para entrar no reino do céu. Claro que você não vai chegar e vai passar a faca aí, né? No seu órgão genital e fala: já que minha mulher foi embora, eu vou sentir vontade de deitar com outra mulher, eu vou arrancar tudo fora. Ele está falando de um modo espiritual, né? Você deve se controlar aí, né? Fingir que você é um eunuco para poder morar no céu. Que coisa, não é assim? Celibatários, vamos ver o que significa essa palavra aqui. Celibatário vem de celibato. O que é celibato? Tem aqui, ó, vamos ver. Celibato, estado, condição de celibatário, de pessoa solteira. Olha que coisa. Então vai dizer aqui que cadê? Outros ainda se fizeram celibatários por causa do reino do céu. Quer dizer que algumas pessoas que entendem isso decidem ficar solteiras e não casar de novo para poder ir para o céu. Então cuidado para você casar, escolhe a pessoa certa, irmão. Vamos ler mais um texto aqui. Nós lemos Mateus, agora vamos ler Marcos. Acho que tem algo aqui também, ó. Acho que é a partir do versículo 2. De novo, a mesma história, né? Alguns fariseus se aproximam de Jesus para colocá-lo à prova. Questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? De novo, aquela mesma história, né? Nós vemos aqui então, agora, inquiriu-lhe Jesus: o que lhes ordenou Moisés? Ou seja, você não lê a Bíblia, o que diz lá, né? Ó. Eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e mandasse embora. Jesus queria saber, eles explicaram, né? 5, ele até o 7, ele responde, esclareceu Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o ser humano. De novo, né? Igual lá Mateus. Ponto final. Acabou a resposta de Jesus que Marcos escreveu. Aí agora o versículo 10. Olha o que diz aqui, Marcos 10:10. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Porque lá, você lembra que eles falaram: melhor não casar então não, vou ficar solteiro. E Jesus falou: há eunucos que nasceram assim, eunucos que foram castrados, há eunucos que se castram para subir para o céu. Então aqui Marcos fala mais ou menos a mesma coisa. Mais tarde, quando estava em casa, os discípulos indagaram sobre o assunto. 11. Deixa eu ver uma linha aqui. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Reparou que não tem? Você pode ler o capítulo todo, é a mesma história.
Mas não tem aquele, a não ser em caso de porneia, imoralidade. Entendendo? Porque se fosse tão importante aquilo, Marcos falaria alguma coisa. Não falou, não. Depois de Marcos vem Mateus, Marcos, Lucas. Vamos ver em Lucas 16, ó. E o versículo 16. Ó. E o 18, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Todos que tentam conquistar sua entrada no reino de Deus, e todos que tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecer do que cair um traço da menor letra de toda a lei. 18. Quem se separar de sua esposa, se unir a outra mulher, estará cometendo adultério. Assim como um homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente cometendo adultério. Olha que coisa, né, irmão? Quem se separar de sua esposa, se unir a outra, vai cometer adultério. Não tem aquela questão do a não ser. Só Mateus falou aquilo. Deixou meio confuso, pessoal. Porque tem que entender, porneia e moicheia. Adultério é moicheia. Imoralidade sexual é porneia. A não ser quando é noivo, a não ser quando tá namorando e caiu, não é obrigado, você pode separar. Mas depois que você prometeu ser fiel, aí é outra história. Tá entendendo? Que fala, e outra coisa, você que é solteiro, que casa com uma pessoa divorciada, olha lá, 18, ó, igualmente está adulterando. Então, meu Deus, o negócio é sério, irmão. De Lucas vem João, né? João? Olha, João tem algo também. Em João também tem algo. Vamos, acho que é João 4. João 4? 4:18, aí deixa eu ver se é isso mesmo. Olha. Vamos ver esse aqui, ó. É um ato isolado, João, ó. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precisa voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. 16 ao 17. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Olha o 18. Pois 5 maridos já tivesses, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que és profeta. Olha o que Jesus fala, você viu, irmão? Ela pede água, Jesus fala: vou dar, vai, chama o teu marido lá. Ele diz: não sou casado, não tenho marido não. Ele fala: falou a verdade, você não tem marido. Porque você teve 5, né? Esse agora não é mais teu marido. Por que não? Porque o marido é o primeiro com que casou, com que ela casou. Ela divorciou, ficou com outro, divorciou, ficou com outro, com 5, tá com o 6º agora, ou com o 5º, sei lá. E não, perante a Jesus falou: não é teu marido, ele não é. Que coisa, hein? Convém atentar para isso, depois você lê com mais calma. Atos acho que não fala nada, vamos pular para Romanos. Para o vídeo ficar muito grande, não. Ó. Romanos 7:2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Se ele morrer, acabou. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Tá vendo, irmão? Aqui fala, ó, enquanto se ela casar com outro, versículo 3,
enquanto seu marido ainda estiver vivo, é considerada adúltera. Não tem aquela, a não ser, é uma exceção, tá entendendo, irmão? Tem que tomar cuidado com isso aí. 1 Coríntios 7, vamos ler o versículo 10, né? Todavia ordeno aos casados, não eu, é o apóstolo Paulo falando, não é eu, não quero nem saber, é o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da esposa. Tá vendo? O Senhor está mandando que a esposa não se separe do marido. Ele não quer que a pessoa se separe. Deus não quer divórcio. Ele está tentando falar vários disso. Pastor Zé, mas o cara me bateu, me puxou faca. Pastor Zé quer me matar. Claro, você não vai ficar junto do cara para morrer, né? É difícil essa situação. Uma situação complicada, você tá entendendo? Mas olha aqui, versículo 11. Olha o 11 que diz: se porém ela se separar, que não se case. É aquela história do eunuco. Teve que se separar por algum motivo. Você tem que esperar ele morrer, né? Ficar solteira. Não se case com outra pessoa. Ou então se reconcilie com seu marido. E que o marido não divorcie da mulher. Nesse capítulo ainda, lá no 39, no último. É o último? Mesmo que Romanos falou, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Você está ligado. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertence ao Senhor. Só se morrer. E não vale matar, tá? Pecado matar também. Tá vendo? Algumas pessoas aqui nesse capítulo, deixa eu ver aqui. Ele fala aqui, entenda aqui, capítulo 7, versículo 10. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Ele está atribuindo que a ordem é de Deus. Aqui o capítulo 12, 12 e 13. Uma coisa que as pessoas, entendeu? Não entendem aqui, Deixa eu botar só o primeiro, assim, não vou ter dúvida, Todos. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo. Porque ele fala, eu estou falando, não é Deus. Então já está falando que isso é uma opinião dele, entendeu? É uma opinião dele. Se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Vamos ler mais. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. Esposa incrédula. Fecha a porta, Débora. Tô lendo aqui. Fecha a porta, minha filha. A esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. 15. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Deus chamou para vivermos em paz. Será que você entende aqui que ele está falando? Não. Se a pessoa se separou de você, é um incrédulo, quer ir embora, você está livre. Você pode casar com outra pessoa. Não. Ele está dizendo que você não deve lutar por esse casamento se você não quiser. A pessoa quer ir embora, é uma pessoa incrédula, uma pessoa que não quer nada com Deus. Você quer viver como um celibatário, um eunuco? Pastor Zé, é melhor viver sozinho do que viver nessa circunstância. Então tá bom. Mas isso ele fala, isso não é um mandamento de Deus. Isso é uma opinião dele, versículo 12, Todos os demais, eu particularmente, não o Senhor.
Ele vai explicando o que ele quer, o que ele fala. Aí versículo 15, no entanto, se ele decidir separar, se separa então. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Deus te chamou para a paz. Mas ele não está falando que o cara vai embora, você pode casar de novo. Porque senão ele ia estar indo contra o que ele falou aqui, ó. 39. Ó. Porque mais embaixo ele fala, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se seu marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser. Então eu não posso dizer que aquilo lá está permitindo casar de novo, sabe? É complicado, irmão. É um tema polêmico isso aqui. Tá entendendo, irmão? Tema polêmico aí. É o que a palavra do Senhor diz. Romanos 7. Tá bom? Então deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Vou falar uma coisa para vocês. Né? Você que tá aí, né? E você que tá aí me ouvindo, pastor Zé, esse vídeo aí é um estudo bíblico. Quero dar estudo aqui de vez em quando para vocês. Estou em casa, irmão. E tem muitas congregações aí, eu não consigo dar atenção a todo mundo. E esse mês aí de abril, março, abril, eu peguei muito esse tema aí. Eu não consigo sentar lá, minha garganta não aguenta. Ora por mim, para Deus me dar uma garganta nova aí, porque eu preciso para falar do amor dele. Então o que acontece, irmão? Esse é o estudo aí que fala do divórcio, novo casamento. O que você entendeu desses textos todos? É complicado, irmão. Complicado. Sabe? Você quer separar para casar de novo. Entendeu? Pastor Zé, eu vim do mundo, sabe? Não conhecia a palavra. Agora que eu conheci Jesus, você tá entendendo? Eu sei que há situações difíceis, né? De conviver junto. Por isso que é importante, irmão, orar muito antes de casar. Importante demais, irmão. Olha, que problemão, hein? Porque o que eu sei desse tema é esses textos que eu mostrei pra você. Você tá entendendo? Esse é o que eu... né? Eu sei o que eu conheço da palavra de Deus, né? Eu não sei, alguns irmãos podem ter opinião diferente, alguns pastores das nossas congregações, nós temos casos em nossa igreja, podemos ter casos em nossa igreja, e tudo isso na oração, orando, Senhor, tem misericórdia, dá-nos aí, aqui fala que, esse texto aqui, ó, eu achei interessante isso aqui, ó. 21, mesmo capítulo do casamento. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aqueles que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprado pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo de homem. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Né? Alguns dizem que se você veio e não conhecia a palavra, veio, né, fez tudo lá no mundo, veio para Jesus. Alguns afirmam que ele está falando que você pode ficar, já casou, já está, né, passou para voltar para outro marido. Mas eu deixo isso aí a critério de cada um de vocês. Visando aqui os textos que eu falei, dá para entender que, como aqui em Malaquias ele falou, não é? Foi em Malaquias que a gente leu, Malaquias 2, 16, ó, eu odeio o divórcio, ele fala, né? Então, você vê que em Lucas a gente leu, não foi 16, né? Ó, 16, 18. Quem se separar de sua esposa, se unir a outra mulher, está cometendo adultério. O homem casar com outra mulher divorciada, está adulterando. Esses textos são meio, sabe, difíceis, ó. 1 Coríntios
7, 39, né? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, está livre para casar com quem quiser, desde que pertence ao Senhor. Então, aqui fala que é só depois que morrer. Então, meu conselho a vocês, para garantir a salvação com 100% de certeza, nesses textos aqui, tá ligado à mulher, né? Não procura separar, não. Tá entendendo? Aqui, olha o que ele fala. O que eu ia falar já está falando aqui, ó. Estás casado, não procure separação. Tá solteiro, não procure casamento. Tá entendendo? Então eu falo para você, se está casado, irmão, aguenta aí. Ora a Deus. Pede misericórdia para dar tudo certo aí. Divorciou, já está separado, irmão. Se puder ficar assim, fica assim. Tá bom? Procura se buscar mais a Deus. Deus vai te dar força, né? Pastor Zé, eu não consigo. Irmão, ora a Deus, pede a Deus força. Porque aí eu garanto 100% que você vai conseguir subir. Agora, entendeu? Nos outros casos em que a pessoa casa de novo, já casou e separou, casou de novo, eu tenho muito temor de que isso aí diante de Deus naquele dia vai te atrapalhar a subir. Por causa desses, não é porque eu quero, é por causa disso que eu li com vocês aqui. Entendeu? Não dá saída, não tem saída nenhuma. Só se nós imprensar alguma coisa aqui, forçar, tal. Complicado, irmão, complicado. Que Deus dê força aos irmãos aí, tá bom? Espero aí que esteja bem claro aí, em nome de Jesus. Que esse vídeo tenha ficado bom aí para vocês entenderem. Fica na paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe vocês. Paz.